Você acaba de assistir Clonaram Tyrone da Netflix e fica se perguntando: que porra de final é esse? Olá, sejam bem-vindos, eu sou a Gabi Dor, sou atriz, produtora cultural e trabalho com audiovisual há bastante tempo. E este é o Cine Gabi! Então já aproveita, se inscreve aqui no canal para não perder nenhum conteúdo sobre filmes e séries e também compartilha com quem você acha que vai curtir esse tipo de conteúdo. Já aproveito para agradecer o apoio de todo mundo, que é super importante para mim. Muito obrigada mesmo, de coração. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre o final de Clonaram Tyrone. Se você foi uma daquelas pessoas que terminou o filme e ficou se perguntando o que diabos aconteceu durante todo o filme, especialmente no final, então agora eu espero trazer uma luz no fim do túnel. Mas para falarmos do final, nós precisamos voltar um pouquinho a linha do tempo e entender os acontecimentos que foram acontecendo ao longo de todo o filme. Bom, o filme ele é brilhantemente conduzido por 3 personagens que são brilhantemente interpretados por 3 atores brilhantes: Jamie Foxx, John Boyega, Teyonah Parris. O Jamie Foxx interpreta o Slick, que é o cafetão, o John Boyega interpreta o Fontaine, que é o traficante, e a Teyonah interpreta a Yo-Yo, que é uma prostituta. Uma prostituta muito sabida, muito sagaz, muito das espertas. Inclusive, gostaria de destacar aqui a interpretação da Teyonah, que tá sensacional, porque realmente ela consegue jogar muito bem, assim, nessas 2 vertentes dela, de uma prostituta, assim, mais caricata, pra dali a pouco uma investigadora. O elenco é muito foda, gente, pelo amor de Deus. Esses 3, assim... Inclusive, a melhor coisa do filme, pra mim, são as atuações deles, porque realmente estão sensacionais e impecáveis. A primeira confusão que começa a se gerar no filme é, afinal de contas, em qual tempo está acontecendo esse filme? É 1970? Porque, assim, eles metem um grão daqueles filmes bem estilo filmes anos 70. E isso foi uma escolha estética da fotografia que às vezes parece filtro do Instagram. Muita gente pode ter se incomodado com isso. Eu não me incomodei, pra ser sincera. Foi uma escolha interessante pra criar essa confusão na gente também. A gente vê que tem uma certa penumbra, às vezes tem que apertar um pouco o olho assim pra conseguir ver o que tá acontecendo. E eu achei isso interessante. E aí, no início, a gente já percebe que não dá pra ter certeza de que época que tá acontecendo o filme. A gente vê elementos da década dos anos 70, mas daí, de repente, a gente tem citações da década de 90. Por exemplo, aparece do nada um Motorola V3, e o Motorola V3 foi lançado em 2004. Citam o Bob Esponja, que apareceu só em 1999. A gente fica meio confuso. Uma outra pista que o filme nos dá é com relação à mãe do Fontaine. Quando o Fontaine vai lá oferecer um sanduíche, a gente percebe que ela repete algumas respostas. E aí depois a gente acaba descobrindo que na verdade é um rádio que tem lá dentro. A mãe dele provavelmente nem existe mais. Então ali é uma pista de que talvez a mãe dele tenha morrido há muito tempo e ele nem saiba, porque ele é um clone que parou na década dos anos 70. Não tem como saber exatamente o que aconteceu com essa mãe dele. E realmente é pra gerar essa confusão. É pra gente não saber em que momento que tá se passando essa história. Porque, obviamente, ela não necessariamente está se passando em um momento. Então essa é a primeira coisa que a gente precisa entender do filme, que ele não tem uma época específica. Aí esses 3 personagens, o Slick, o Fontaine e a Yo-Yo, eles acabam, através de diversos eventos aleatórios que vão acontecendo, que levam ao assassinato ali do Fontaine. Só que no outro dia ele simplesmente acorda, como se nada tivesse acontecido. Ei, coisa boa. E aí ele vai e começa a repetir algumas coisas que ele já tinha feito no dia anterior, inclusive ir lá cobrar o Slick. E aí quando ele chega lá, obviamente, o Slick fica apavorado, porque ele viu o cara morto, ele viu o cara metralhado no carro. Então, tipo assim, como é que ele tá vivo? E aí eles acabam envolvendo a Yo-Yo também, e os 3 descobrem que tem um laboratório sinistro escondido no subterrâneo de uma casa, não sei aonde, lá do bairro, e que lá dentro tem um clone dele, o clone morto. Ok, chegamos então no momento que eles descobrem que tem alguém clonando o Fontaine. E aí, depois de toda essa investigação, eles acabam descobrindo que tem um super laboratório, que tem um monte de clone, que estão clonando várias pessoas da cidade. E aí eles resolvem fazer uma revolução e eles invadem o laboratório, e eles quebram tudo. E aí lá no laboratório, aí começa a se encaminhar pro final. Lá no laboratório, o Fontaine descobre que tem um Fontaine mais velho. Teoricamente,
teria sido um dos manda-chuvas de toda essa função de clonagem, etc e tal. E que seria o Fontaine real oficial. Então a gente chega no final, eles invadem o laboratório, eles matam a galera lá que tá fazendo isso, eles descobrem lá o Fontaine mais velho, que acaba morrendo também. Eles saem do laboratório e aí eles vão seguir a sua vida agora, depois desses traumas. Inclusive eles vão morar em outra cidade, parará, e a gente pensa, ok, terminou. Aí vem a cena pós-créditos. E aí, na cena pós-créditos, a gente percebe... A primeira coisa que a gente percebe é que o filme se chama Clonaram Tyrone. E eu não sei se vocês fizeram isso também, mas o tempo todo eu fiquei... na minha cabeça, eu ouvia que o nome do cara era Fontaine, mas na minha cabeça, clonaram Tyrone, esse é o Tyrone. Não sei se vocês fizeram isso também. Ou se vocês, desde o início, estavam se perguntando, mas cadê o Tyrone? Eu não. Eu, assumi que o Tyrone era o Fontaine, foda-se. Só que o fato é que depois das cenas pós-créditos, a gente vê o Fontaine, que não é o mesmo Fontaine. Ele, inclusive, o cabelo tá diferente, tem coisa diferente ali rolando. A gente vê ele acordando, indo se encontrar com os amigos, e aí ele senta pra assistir TV e tá dando a notícia sobre essa invasão que teve nesse laboratório dos clones. E aí ele se vê na TV. Ou seja, ele é o Tyrone. Clonaram ele. A pergunta é, ele foi clonado ou ele também já é um clone? É uma coisa muito maior do que só aquilo lá que a gente viu. Que pode ser no país inteiro, talvez no mundo inteiro, que esteja acontecendo esse experimento de clonagem. A gente começa a entender também que, na verdade, por que não tem uma época do filme? Porque provavelmente eles começaram a clonar as pessoas lá na década de 70. Então, essas pessoas, elas têm as memórias e elas têm as vivências da década de 70, esses clones. Mas eles não estão na década de 70. Eles estão em outra década que a gente nem chega a ter certeza ali no filme. Então, o filme nos deixa com mais perguntas do que respostas. Era só aquele laboratório ou existem outros laboratórios? O Tyrone que aparece ali no final é o Tyrone real oficial? Ou ele também já é um clone? Em que época que tá se passando esse filme? Então, em resumo, o final do filme, ele deixa várias vírgulas, provavelmente para ter uma continuação. Porque ele não trouxe todas as respostas que a gente precisa. Provavelmente é algo muito, muito, muito maior do que só aquele laboratório lá. Era pra eu estar explicando, né? Eu acho que eu tô deixando vocês mais confusos. Não, tô brincando, mas é que realmente ele é um final com várias vírgulas, ele não te traz um ponto final. E pra finalizar, eu gostaria de dizer que eu gostei muito desse filme. Ele mistura bem ali um pouco da comédia com o mistério, com ação. Em alguns momentos a ação ela fica mais pro final, mas eu achei um roteiro bem bacana, eu achei uma história bem bacana, e eu gostei muito do fato de realmente chegar no final e a gente ficar assim, putz, não é exatamente isso que tá acontecendo. Tem mais coisa acontecendo e a gente ficar com esse ponto de interrogação enorme. O que está acontecendo de fato? Eu torço muito para que tenha uma continuação desse filme, porque eu gostei dele, eu gostei dos personagens, eu gostei da estética, eu gostei da proposta, e eu acho que ele tem muito potencial. Eu espero que vocês tenham gostado. Aproveita e comenta aqui que outras possibilidades vocês acham que tem para esse final, que nos deixa com tantas dúvidas. O que mais vocês pensaram a respeito disso? E compartilha com aquela pessoa que ficou assim na dúvida, que nem você, sem saber direito o que estava acontecendo. E fica ligado que na próxima semana tem mais vídeos saindo aqui no meu canal. Também aproveita e já me segue nas minhas redes sociais, @CineGabiOficial. Um beijo e um queijo e até o próximo CineGabi.